Olá, bem-vindo ao quadro. Nesta aula de geometria analítica, nós estudaremos a parábola. E para isso, vamos precisar de um eixo auxiliar. Este aqui seria o eixo horizontal, e nós vamos desenhar também uma reta, que nós chamaremos de reta diretriz. Por isso, vamos representá-la pela letra D. Vamos marcar neste eixo um ponto F, que será o foco da parábola. A parábola é o lugar geométrico dos pontos cuja distância a um ponto, que é esse ponto que nós chamamos de F, e a uma reta, que é essa reta diretriz, é sempre a mesma. Então, nós vamos escolher um ponto genérico qualquer, de coordenadas x, y. Vamos chamar esse ponto de ponto P. E, segundo a definição, a distância entre P e F é igual à distância entre o ponto P e a reta diretriz, que nós chamamos de D. O primeiro ponto que satisfaz essa condição é esse pontinho aqui, que fica exatamente no meio da distância entre a reta e o foco. E passando por esse ponto, nós podemos construir a parábola. Tá aqui, a parábola vai ter essa cara. Agora vamos escolher um ponto qualquer da parábola, por exemplo, este ponto P, de coordenadas x, y, e a distância deste ponto até o foco é exatamente igual à distância deste ponto à reta diretriz. Este eixo horizontal que nós desenhamos, ele é chamado de eixo de simetria, porque a parte da parábola que fica acima deste eixo é exatamente igual à parte da parábola que fica abaixo do eixo. Essa distância entre a reta diretriz e o foco nós chamamos de P, que é o parâmetro da parábola. Este ponto em que a parábola cruza o eixo de simetria é o vértice da parábola. Se nós considerarmos que as coordenadas do vértice da parábola são x0 e y0, nós podemos escrever que a equação de uma parábola que tem essa cara é a seguinte: y menos y0 ao quadrado é igual a 2 vezes p, que é o parâmetro da parábola, vezes x menos x0. Nós também podemos ter uma parábola cujo eixo de simetria é vertical. Aqui nós temos um eixo de simetria vertical. Nesse caso, a reta diretriz é horizontal e o foco da parábola fica nesta posição. O vértice da parábola fica exatamente no meio da distância entre o foco e a reta diretriz, e a forma da parábola é a seguinte: assim e assim. Vamos dizer que as coordenadas do vértice da parábola sejam x0 e y0. De novo, essa distância entre F e a reta diretriz nós vamos chamar de P, que é o parâmetro da parábola. E a equação desta parábola é x menos x0 ao quadrado igual a 2 vezes P, que multiplica y menos y0. É muito importante ressaltar que, se a distância entre a reta diretriz e o foco da parábola é igual a P, a distância entre a reta diretriz e o vértice é igual a P sobre 2, e a distância entre o vértice e o foco também é igual a P sobre 2. O mesmo vale para esta segunda parábola que nós desenhamos. Essa distância entre o vértice e o foco é igual a P sobre 2, e esta distância entre o vértice e a reta diretriz também vale P sobre 2. Utilizando o que nós acabamos de aprender, nós podemos fazer um exemplo. No nosso exemplo, a equação da reta diretriz é x igual a menos 4. E as coordenadas do vértice da parábola são 0 e 2. Nós queremos descobrir a equação desta parábola. Para resolver este problema, nós utilizaremos o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Agora vamos desenhar a reta de equação x igual a menos 4, que seria esta reta que cruza o eixo x no ponto de abscissa igual a menos 4. As coordenadas do vértice são 0 e 2. Então, o vértice está aqui. Essa parábola tem esta forma. E com as informações que nós temos, nós já podemos escrever uma parte da equação dessa parábola. Fica assim: y menos y do vértice, que é 2 elevado ao quadrado, é igual a 2 vezes o parâmetro da parábola,
vezes x menos o x do vértice. O x do vértice é 0, então aqui fica só x. Nós precisamos descobrir o parâmetro dessa parábola. Para isso, basta lembrar que a distância entre o vértice e a reta diretriz é igual a P sobre 2. Olhando para a figura, nós vemos que a distância entre o vértice da parábola e a reta diretriz é a distância entre o eixo y e a reta diretriz. A distância entre o eixo y e a reta diretriz é igual à distância entre a origem e o ponto em que a reta cruza o eixo x, que é igual a menos 4. Portanto, essa distância é igual a 4. Conclusão, P é igual a 8. A equação desta parábola é y menos 2 ao quadrado igual a 2 vezes 8, que é 16, vezes x.